Amém. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Nós vamos dar continuidade nas mensagens que a gente tem desfrutado do alimento diário. Na semana retrasada, o irmão Marco Melo falou um pouquinho sobre Abraão, né? Uma história, uma passagem que ficou marcante para nós. Questão quando ele comprou aquele terreno lá em Macpela, para poder sepultar sua esposa e mostrar que não tem ligação nenhuma com o mundo, muito tocante, né? Graças a Deus. Aí depois o irmão Lucas veio, falou sobre a morte de Abraão e os descendentes de Isaac, né? Também ficou marcante para nós a questão de nós desfrutarmos a palavra até sentir a presença de Deus. É muito marcante isso, né? E agora a gente vai falar sobre esse título aí. Isaac é reconhecido em Gerar como abençoado do Senhor. Então, irmãos, nós vamos fazer um negócio diferente, nós vamos ler bastante a Bíblia agora. Queria pedir para nós lermos, nós vamos ler esse capítulo aí, do Gênesis, então os irmãos vão acompanhar. Quem tem a Bíblia pode acompanhar na Bíblia. Os irmãos prestarem bastante atenção, são vários detalhes que às vezes a gente passa por cima, né? E a gente vai desfrutar um pouquinho da história do Isaac. No capítulo 25 fala sobre Jacó e Esaú, Jacó e Esaú. Quando eles tiveram o problema lá da questão da primogenitura, que o Jacó, ele fez um acordo, né? Um excelente acordo para ele, né? Quando ele trocou um prato de lentilhas pelo direito de primogenitura. Puxa vida. Foi um bom negócio para ele, né? E agora tem a história do Isaac. Quando o Isaac resolveu sair de lá onde eles estavam. Então, no versículo 1, nós vamos ler, diz assim, eu vou ler para os irmãos, para sair lá no vídeo lá também, tá? Vamos desfrutar dessa leitura. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar. Gerar é um território, tá, irmãos? Avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Então, na verdade, quando teve fome, ele quis descer para o Egito, igual o pai dele. O pai dele desceu para o Egito também. Ele quase foi envergonhado lá no Egito, por causa da esposa. Aí o Senhor falou assim para ele no 3. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que eu fiz a Abraão teu pai. Então o Senhor queria dar continuidade na bênção, né, para que o Isaac não se desviasse dessa bênção. 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhes darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Para que dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Olha ele aí, fazendo igual ao pai dele, né? O pai dele fez isso também. Não parece que é uma história repetida, né? Mas isso aconteceu com o pai dele, com Abraão também. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu, atraído sobre nós, grave delito. E deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Veja, irmão, nós precisamos depender do Senhor, confiar no Senhor. O Senhor é o nosso escudo. Não tente fazer
dá uma ajudinha para o Senhor, né? Da sua maneira. Quando o Senhor falar, confia na palavra. Confia no Senhor. 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então ele começou a crescer na terra, a ser abençoado. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Então eles foram entulhando os poços, porque poço tem água, né, irmãos? E ele criava gado. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado, depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, contenda, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna, inveja. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berzeba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, o meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Aí parece que depois muda de assunto, né? Fala que ele abriu ali um poço, e esse poço é muito importante. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo, Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhe Isaque: por que viestes a mim, pois me odiais, e me expulsaste do vosso meio? Então responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Olha que história maravilhosa, irmãos. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Essa água é água viva. O poço chamou-lhe Seba, por isso Berzeba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Aí depois aqui os dois versículos já remete ao capítulo anterior, né? Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beério, Eteu, e a Bezemate, filha de Elon, Eteu, e ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Porque, não sei se os irmãos se lembram, o Esaú tinha perdido a primogenitura. Ficou muito bravo e foi se casar com a pessoa do mundo. E o Jacó foi buscar a Bia e a Raquel. Então veja, irmãos, que história maravilhosa, né, que nós acabamos de ler aqui sobre o Isaac. Né? Então aqui dois pontos aqui que ficaram bem assim marcantes. O primeiro ponto foi a questão da bênção que Deus prometeu para Abraão.
Então Deus aqui estava dando prosseguimento a essa bênção que ele havia prometido para Abraão. Então ele falou para Isaac: Isaac, não faz as coisas da sua maneira. Eu tenho uma bênção para você e para toda a sua descendência. Fica nessa terra, confia na minha palavra, que eu vou te abençoar. Você vai ser abençoado. O que o Senhor tem falado para vocês? Irmãos, vou usar ali a irmã Neide. Irmã Neide, reúne na igreja em Hortolândia. Fica na igreja em Hortolândia. Você vai ser abençoada. Eu vou te abençoar com o Espírito prometido. Confia na minha palavra. Não vai nem para lá, nem para cá. Seja fiel até o fim. Nós somos o resultado, irmãos, da obediência do Isaac, quando ele ficou lá, viu? Nós somos a descendência espiritual do Isaac, a descendência espiritual de Abraão. Nós somos esse resultado, né? Graças a Deus. E outro ponto interessante é a questão dos poços, né? Esses poços aí que foram entulhados. Nós falamos há alguns dias atrás que às vezes o nosso interior se torna um charco, né? A água fica parada, começa a apodrecer, começa a criar dengue, né? Começa a criar mosquito. Porque nós começamos a nos acomodar e daí Satanás começa a entulhar esse nosso poço de água viva. Coloca terra no meio. E daí nós começamos a nos tornar pessoas comuns, pessoas normais. Não tem mais o fluir. É isso que Satanás quer fazer conosco. E esse exemplo do Isaac é um exemplo bom para nós. Nós devemos insistir nessa questão de cavar esse poço, de buscar essa água viva, de buscar o Senhor, buscar a fonte das águas da vida que estão dentro de nós, viu? Aqui dentro. Quando nós desentulhamos esse poço, as coisas acontecem. Né? O Lucas deu um exemplo aqui lá das jovens, né? Que estavam sedentas por esse poço. E depois ele foi na senhorinha lá que estava cheia. Né? Às vezes a gente pensa uma coisa, né? Ele falou do livro, o exemplo do livro. Vou pedir um livro para o Bento, mas já vai com pensamento e o Bento já está lá com outro pensamento. Minha mãe que conta uma história assim, ela disse que uma vez começou risada de noite e acordou dando risada. E aí meu pai também acordou dando risada, os dois dando gargalhada. Aí minha mãe pegou e falou para ele assim: você está rindo do meu sonho? Aí meu pai falou: não, eu estou rindo do meu. Aí continuaram rindo. Ficaram rindo lá os dois. Então, irmãos, a gente tem que confiar no Senhor. Né? Eu falei para os irmãos que nós fomos lá no posto de gasolina e a gente estava parado abastecendo lá, e veio uma moça, a irmã Kátia. Ela veio até a porta, ao vidro do carro e falou: eu preciso reunir. Eu queria reunir em alguma igreja. Eu estou parada, eu trabalho, meus horários é difícil. Aí nós pegamos o contato dela, contatamos ela, mandei a imersão para ela essa semana. Hoje eu fiz um convite para ela. Ela falou que amanhã vai estar aqui. Deu o endereço para nós passarmos lá e pegar ela. Mandei o link para ela assistir a mensagem. Não sei se ela está assistindo, mas se ela tiver, nós vamos recebê-la. Com muito amor, né? Porque esse é o rio que tem que fluir de nós, irmãos. Contatar as pessoas. Nós ficarmos parados, né, reunindo na localidade, sem se mexer, fazer alguma coisa, nós vamos nos tornando um poço entulhado. Um poço sem atividade, sem utilidade para o Senhor. O mínimo que você falar lá fora do que você ganha na vida da igreja já é uma gotinha que vai transbordar dentro de alguém e vai ganhar a pessoa para o Senhor. Tem intrepidez para fazer isso, né? Então, cavar poço tinha muito significado naquela época, né? Tinha assim, o significado espiritual era resgatar o legado de fé. Quando ele fez isso, ele resgatou o legado de fé que o pai dele tinha deixado, o Isaac. Né? Também significa resiliência, propósito, restauração da herança e é um símbolo de conquista. Então ele vai ganhando a terra, cava os poços, as pessoas veem e nós devemos ser resilientes. Se alguém tentar te desencorajar com relação à vida da igreja, com relação à palavra, cava um poço novamente. Vai escavar. Vai dar certo, né?
E também cavar o poço, irmãos, desentulhar o poço, está relacionado com ouvir a palavra, obedecer e ser abençoado. Então, o que o Senhor falou? Permanece. Permanece, que eu vou te abençoar. Podemos ler mais um versículo aqui de João? Ó Senhor Jesus. João capítulo 15, versículo 5 diz assim, ó. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Irmão, você não tem ideia. Um fruto que você dá é muito fruto, viu? É muito. Porque imagina, se você dá um fruto, e esse fruto dá outro fruto, esse fruto dá outro fruto, esse fruto dá outro fruto, e aquele fruto dá 10 frutos, vai aumentando. Então, se você permanecer no Senhor, é a boa terra, e o Senhor permanecer em você, você vai dar muito fruto. Porque sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Então o Senhor falou isso para Isaac, para ele permanecer em Gerar, né? Para poder abençoá-lo. Deus, ele já havia dado essa bênção, né? Da fertilidade. Né? Porque quando nós ficamos entulhados, nós ficamos estéreis. Ficamos estéreis. O Senhor quer tirar essa esterilidade de nós. E em Gênesis 1:27, Deus criou o homem e logo em seguida Deus falou assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, versículo 28, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai e sujeitai. Então, quando o Senhor falou isso, era para nós multiplicarmos, encher a terra de pessoas. Só que naquela época, ainda não tinha chegado no capítulo 3, né, de Gênesis, ali, logo depois, não tinha chegado lá ainda. O homem era um homem que tinha comunhão com Deus todos os dias, na viração do dia. O homem era perfeito ainda. O homem ainda, podemos dizer que o homem era igual a Deus, em todos os requisitos. Então, quando Deus falou para o homem assim, crescei-vos e multiplicai-vos, o que Deus estava falando? Para fazer pessoas iguais a ele. Multiplicar a terra, encher a terra de pessoas iguais a ele. Só que daí, isso se perdeu em Gênesis 3. Satanás veio e na questão de fazer filhos iguais a Deus, ele colocou um veneno dentro do homem, que é a semente do pecado, e isso daí contaminou o homem e o homem se tornou estéril. Na questão física, o homem continuou gerando pessoas, né? Não parou de gerar. Beleza, ótimo. Tá fértil, né? Tá tudo bem. Mas e na questão espiritual? Cristo veio e resolveu isso, irmãos. Graças ao Senhor. Quando o Senhor Jesus veio na terra, ele resolveu essa questão. Ele morreu na cruz, se tornou o Espírito que dá vida, e veio dentro de nós, como sopro, habitar dentro de nós, para que essa vida saia de dentro de nós e alcance outras pessoas. E aí nós vamos estar gerando filhos de Deus. O Senhor resolveu o problema da infertilidade, não foi? O Senhor fez isso na cruz, né? Graças ao Senhor, louvado seja o Senhor. Então, qual é a intenção do Senhor? Deus, irmãos, ele quer se unir conosco. Ele quer se unir com o homem, novamente, como era lá no princípio. O homem perdeu a conexão com Deus por causa do pecado. E daí, ele não conseguia mais gerar filhos de Deus. Hoje, quando você ora com uma pessoa na rua, igual aconteceu lá no CEAP hoje, você está gerando um filho de Deus ali. Quando a pessoa fala, Senhor Jesus, quando ele invoca o nome do Senhor, é um filho de Deus que está sendo gerado ali. Então voltou no curso novamente da bênção. Então o versículo de Gênesis 1:28 começa a se concretizar na nossa vida novamente. E a gente passa a ser pessoas férteis, que gera homens genuínos para Deus. Homens que tenham a natureza de Deus dentro de si. Mas como, irmãos, que isso acontece? Como que esse processo é feito? Está no alimento diário dessa semana, né? Deus é santo. Nós não somos santos. Como que um ser que é santo se une a um ser que não é santo? A palavra santo significa separado.
separado. Então o Senhor primeiro ele precisa nos separar. E como é que ele faz isso? Né? Como que ele faz isso? Como que ele se une a nós, né? Podemos ler aqui em Efésios, um desses versículos aqui de Efésios, que é riquíssimo. Efésios 5, versículo 25 diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então Cristo, ele amou a igreja e morreu por ela. Então Cristo, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi morrer por você, se entregar por você. A partir daí, o que acontece? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra. Então a maneira que o Senhor faz para nos santificar e nos tornar santo, para Ele que é santo se unir a nós, é por meio da palavra. É a palavra de Deus que faz esse processo. Então o que nós precisamos fazer? Desfrutar da palavra. Todos os dias, ler a imersão. Que riquíssimo que é a imersão. A palavra, ler a Bíblia, desfrutar da Bíblia, dos textos bíblicos, a leitura bíblica diária. Nós temos a leitura bíblica. Depois você ora por aquela palavra que você leu, por aquela palavra que você desfrutou. Aí o Senhor começa a revelar para você aquilo. Começa a mostrar esses detalhes maravilhosos que nós estamos vendo. É quando que a gente... eu nunca na vida da igreja vi essa questão do poço. Agora que eu estou vendo essa questão do poço, irmãos. É algo novo, não é novo? Você já tinha visto essa questão do poço? De entulhar os poços, abrir os poços, a importância que tem isso. Qual o significado, o que o Senhor quer mostrar para nós através de entulhar os poços, desentulhar os poços, até achar um poço de água viva. Qual o significado profundo que isso tem? Qual o significado que tem ele não ir para o Egito, ficar lá em Gerar, que era o lugar que Deus ia usar para abençoar ele, a linha da bênção, era para ele ficar ali. Né? Isso é riquíssimo, muito rico. Graças ao Senhor. Né? Amém. E essa santificação que vai acontecendo em nós, né, vai gerando em nós na Bíblia fala que é uma veste espiritual, certo? E essa veste, eu vou falar para os irmãos, ela não é invisível, ela é visível. Quanto mais você desfruta das palavras, as pessoas chegam perto de você, elas veem espiritualmente que você é crente. Incrível. Não é, Zé? Tem certeza que ele chega e fala assim, você é crente, né? Você é crente, não é? Você é crente. Você é crente? Eles perguntam. Pelo menos para mim, onde eu estou, às vezes eu estou tudo sujo, de bermuda, tudo estranho, trabalhando. As pessoas perguntam para mim assim, você é crente? Eu sou. E às vezes eu não falei nada ainda, não comentei nada. É uma veste visível que o Senhor vai fazendo essa veste aparecer. Vamos ler sobre essa veste? Salmo 45. Salmo 45, versículo 13, diz assim, ó. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Ouro é a natureza de Deus, viu? Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Graças ao Senhor, né? Então essa veste de ouro. Também Apocalipse. Apocalipse 19. Ó Senhor Jesus, só um minuto, irmãos. Vou abrir aqui, 19. Apocalipse 19, versículo 7. Alegremo-nos e exultemos, e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então vejam, irmãos, quando você é uma pessoa que expressa o Senhor, busca o Senhor,
tem a palavra dentro de você te constrangendo, o Espírito te constrange a ser uma pessoa correta, andar direito, fazer as coisas certinhas. É a sua veste. Isso é a sua veste. Então as pessoas vêm, falam, você é crente, não te vê falando palavrão, não te vê xingando, não te vê contando piada. É algo natural que acontece com a gente. Então, os nossos atos de justiça são as nossas vestes, são as vestes dos santos. Não é rico? Graças ao Senhor, né? Então essa bênção que o Senhor está dando hoje para nós, ela não era exclusiva para Abraão, né? O Senhor já tinha dado essa bênção lá em Gênesis 1, 28. E aí quando chegou em Abraão, o Senhor confirmou e fez a promessa para ele, para nos alcançar. Então essa bênção que está alcançando nós hoje, que foi a bênção que o Senhor prometeu para Abraão, foi dada lá em Gênesis 1, 28. Né? E o Senhor veio restaurar, porque nós havíamos saído da linha. Assim como Isaac quase saiu, o Abraão quase saiu, o Senhor vem nos alinhando. Então a palavra é usada para nos alinhar, nos colocar novamente nos trilhos e ser abençoado pelo Senhor. E daí as nossas vestes vão sendo bordadas. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, podemos ler aqui Efésios, para concluir, já estou concluindo, viu, irmãos? Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Graças ao Senhor. Essa bênção, essa bênção espiritual, irmãos, é o Espírito prometido para Abraão, que ele prometeu em Gálatas. Nós somos descendentes dessa bênção. Por quê? Quer ver? Vamos ler lá em Gálatas. Nós somos descendentes, irmão. Gálatas 3. Diz assim, ó. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Aí no versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então Deus prometeu o Espírito para um descendente de Abraão. Não foi para os descendentes. Olha o versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então aqui dá a impressão que é só Cristo que vai receber essa bênção, né? Mas quando na palavra fala Cristo, o que significa Cristo? Toda vez, irmãos, que na Bíblia fala a palavra Cristo, significa a igreja. Cabeça e o corpo. Então Cristo não é o cabeça? O corpo de Cristo, quem é? É a igreja. Lá em Apocalipse fala que o Senhor vai abençoar, graças ao nosso Senhor e ao seu Cristo, ele vai dar o reino. Quando fala ao seu Cristo, é a igreja. Quem é o Cristo de Deus? Somos nós. É você. É cada um de nós. É você. Todos nós que estamos encabeçados por Cristo, nós somos o Cristo de Deus. Né? Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então agora aqui eu quero ler com os irmãos, para a gente encerrar, e daí a gente fazer pequenos grupos, o ponto 4 da imersão do domingo. Os irmãos estão com o ponto 4 aí? Vai dar para projetar? Então vamos ler o ponto 4. Vou ler junto com os irmãos. Isso, vamos ficar de pé. Amém. Amém. Vamos projetar lá que nós vamos ler. Ponto 4 da imersão do domingo. Todos têm a imersão, o folhetinho? Então vamos ler. Na luta pela conquista da terra prometida, também sofreremos todo tipo de oposição, dificuldades, e muitos tentarão entulhar nosso poço
para morrermos de sede no deserto. Não podemos aceitar que Satanás nos desanime. Em vez disso, unamos forças na igreja e o Senhor nos dará água. Entoemos cânticos como fazia o povo de Israel, e o Senhor fará o poço de águas brotar. Amém? Então aí está a receita, irmãos. Não deixe Satanás entulhar o seu poço. Amém? Jesus é o Senhor.